Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional. Sejam bem-vindos a mais um dia poderoso que o Senhor já fez, para que possamos realmente nos expressarmos, para que possamos realmente viver esse dia, tomar posse. E mais uma vez hoje iremos fazer o nosso devocional. Te convidamos a pegar papel durante essa leitura, que você possa fazer um grande aproveito desses ensinamentos, transformando-os em sabedoria na sua vida. Bom dia. Bom dia, Alex. E agora no Instagram, eles... Bom dia, Alex. Mais um dia. Mais um dia. Em nome de Jesus. Estamos vencendo aí o livro, né? Falta poucos capítulos para a gente chegar ao final e já iniciar outro livro. Não para. Isso aí. Hoje, 17 a 20. Isso aí. Isso aí, gente. Pode ser. Vamos respirar fundo aí. Ok, gratidão, Alex. Gente, nós te convidamos a respirar fundo para atrair ainda mais a presença do nosso Criador para nossa leitura hoje. Te rendemos graças, Pai amado, maravilhoso, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mais uma vez hoje nós nos renovamos na fonte e nós recebemos de Ti uma bênção maior ainda, para que nesse dia possamos se triunfar sobre todos os obstáculos, sobre todos os caos emocionais que surgirem na nossa vida, que possamos sair maior. Porque aqui nós estamos, Senhor, nos revestindo de força, conhecimento e sabedoria através da Tua palavra. Que essas palavras aqui proferidas possam ferir os nossos corações, entrar na nossa mente e fazer uma total transformação no nosso ser, na nossa vida. E que possamos compartilhar isso com o maior número de pessoas, que mais e mais pessoas possam ser ativadas a partir da nossa ativação. Graças te damos. Não é para nós, não é para honra e glória nossa, mas é para honra e glória tua, Senhor. Nós queremos estar alinhados em ti, no teu caminho, na tua direção. Graças te damos em tudo e por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Lucas. Hoje nós Deuteronômio. estamos aí. Deuteronômio não, Josué. Nós estamos aí na leitura de Josué 17 e 20. Quem tiver, se você tiver com sua Bíblia aí mais fácil, Lucas, ou quiser acompanhar por celular, fique à vontade. Nós iremos iniciar agora a leitura. E vamos aí compartilhando conhecimento. Se você quiser falar algo, pode ficar à vontade também. A herança da meia tribo de Manassés. Vamos então, Alex? Vamos. Caiu sobre a sorte a tribo de Manassés, porquanto era filho primogênito de José, a saber, Maqui, primogênito de Manassés, na cidade de Gileade. Portanto, era um homem de guerra. Teve a Gileade e a Bazã. Também os filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, e a saber, os filhos de Abiazer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semida. Estes são os varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, só filhas. E estes os nomes das suas filhas: Márcia, Noá, Ugia, Milca e Tisa. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, porque conforme ao que foi dito ao Senhor, ele deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E coube Manassés 10 quinhões afora da terra de Gileade, e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio dos seus irmãos, possuíram a herança, e a terra de Gileade tiveram outros filhos, os filhos de Manassés.
E o termo de Manassés foi desde o Asser até Micmetate, que está diante de Siquém. E foi esse o termo, a mão dos moradores de Entuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então desce esse termo ao ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Efraim. São as cidades no meio da cidade de Manassés. E o termo de Manassés está no norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte. E ao mar, e ao termo, e ao norte, tocando a Sé. E pelo oriente em Isacar. Porque Isacar e Azer eram outras duas tribos, né, gente? Tinham Manassés e Bet-Sean, os lugares da sua jurisdição. E Bleão e lugares da jurisdição que os habitantes de Dor, e os lugares da jurisdição e os habitantes dos lugares de Taanak, e os lugares da jurisdição e os habitantes de Megido, e os lugares da jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas terras, porque os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributos aos cananeus, porém não os expeliram de todos. Então os filhos de Israel falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui tem nos abençoado? E disse José: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta ali um lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, porque carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da jurisdição, e os outros que estão no vale de Zevereu. Então Josué falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande forças tens. Um só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e tu, pois que bosque é, corta-o, e as saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenhas carros ferrados e ainda que sejam fortes. Aqui é a história das duas tribos de Manassés e Efraim, que eram descendentes de José. Na verdade, era uma tribo só, seria. Mas José ele foi tão abençoado que o Senhor os deu por herança duas tribos. Então, a partir dele nasceu duas nações, né? Duas tribos diferentes. E aqui na hora da divisão da terra, eles ganharam uma terra e acharam que era pequena, e eles foram reivindicar. E, mas foi o Senhor que deu essa ordem e tudo mais. Mas muitas vezes existe aí esse caminho dado, essa ordem que foi dada para Josué. Mas aí depois do que eles pediram, eles suplicaram, eles se justificaram, aqui foi dada uma bênção muito maior para eles a partir daí. Então, gente, nós estamos aí com nossas limitações, passando por alguns problemas. Se eles não falassem nada, Alex, eles teriam ficado com essa terra e estava tudo certo. Mas eles sentiram necessidade e foram com toda a humildade pedir, falar das promessas do Senhor na vida deles, que havia feito e que o Senhor sempre provia e que eles precisavam realmente. Então, se a gente tivesse a humildade hoje de se achegar ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, eu preciso disso. O Senhor sempre me abençoou. Eu tenho necessidade disso. E olha o que o Senhor fez. O Senhor realmente concedeu na vida deles através de Josué o pedido do coração. Então, quando nós estamos muitas vezes insatisfeitos com algo, ao invés de ficarmos frustrados, maldizermos, de ficarmos realmente conturbados, por que não nos humilharmos e ir para os pés do Senhor? Por que não pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda, me dá uma direção, eu preciso de mais, olha isso aqui, Senhor, me ajuda. E Ele, com certeza, através do seu pedido, da sua humilhação, Ele vai te conceder. Com certeza. E tanto que, se nós olharmos em 1 Coríntios 2:9, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para vocês. Então, se apegando nesse texto, a gente não pode aceitar o pouco, se contentar com pouco.
Não, tem que ir em busca daquilo que Deus prometeu. Mas para isso tem que ter um alinhamento com Ele. E, ele, e Deus nos dá a concessão também de a gente poder estar questionando a Ele. Fazer prova de mim, sabe? Porque o Pai é isso, pô, Ele lhe dá o livre acesso a Ele. Agora você tem tomado posse desse livre acesso? Uau. Você tem se conectado com Ele para discernir a voz verdadeira? Então, tem que ter essa conexão para, a partir daí, gerar intimidade através da intimidade. Você ser um filho, entre aspas, ousado e tomar posse do que é seu. Eles nada mais fizeram que, por direito, né? Chegou. Oh, eu sei que eu já tenho isso, mas eu sou filho do Criador de tudo. Então eu vou ganhar mais. E teve. É simples. Por fé, né? Podemos ir ao 18? Sim, podemos. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse José aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e se levantem e corram a terra, e a descreva segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descreveis a terra em 7 partes, e em mar trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém, o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: ide e correi a terra, e a descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreverem segundo a cidade em 7 partes no livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. Oi, Osmilda, bom dia, seja bem-vinda. E o seu termo foi, no YouTube, foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subiu este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a luz, ao lado da luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte, que está da banda do sul de Bet-Horon debaixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão
para o sul estava a extremidade de Kiriat Jearim, e saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftol. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia a fonte de Rogel, e ia desde o norte e saía em Semes, e dali saía Geliote, que está defronte à subida de Adumim, e descia a pedra de Boão, filho de Ruben, e passava até o lado, defronte de Arabá para o norte, descia a Arabá. Passava mais em termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando a saída deste termo na língua do mar salgado pelo norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão, na banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla e Emeque-Queses, Bet-Arabá, e Zemarim e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kefar, Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Berote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requem, e Ipeel, e Tarala, e Zela, e Elef, e Jus. Este é Jerusalém, e Gibeá e Kiriate, 14 cidades em suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Nós estamos, amigos meus, em Josué 18, vamos agora ao 19. Tem um entendimento disso? Não, aqui é só divisão mesmo, só herança. Era... Que eles tanto almejaram aí durante anos e anos e anos caminhando. Chegou a hora de dividir realmente, de lançar a sorte para aquele povo. E no 19 a gente continua aqui. Oi? Rapidinho. Sobre herança. Aqui a gente está vendo que eles estão repartindo, como falamos no capítulo anterior, teve a família, fugiu a palavra? Benjamim. Benjamim, sim. Eles requeriram, né? Acharam que era a parte que eles tinham era pouco, requeriram mais. Mas você vê que aqui a Bíblia não relata briga. E ultimamente que a gente vê mais famílias, né? Quando um familiar, um cabeça da família morre, o que mais se tem para dividir herança são brigas. Então, quando o direcionamento vem de Deus, não tem briga. Todo mundo aceita a sua parte, e ainda assim, quando acha que não é justo, requer, e as coisas fluem conforme tem que fluir. Porque quando Deus está no meio, as coisas vão fluir sem problema algum. Com certeza. E essa herança aqui era uma herança diferente. Não foi aquela herança simplesmente recebida, né? Um familiar morreu e eu recebi assim, de graça. Ela foi conquistada. E ainda assim, foi com paz e harmonia e alegria que eles receberam. E aí, agora chegou a vez do Simeão, da tribo de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a herança Beceba, Seba e Molada. Agora, gente, nós iremos passar aqui por alguns versículos, apenas os que realmente, que não tem o nome das cidades, né? Que são várias cidades. E nesses versículos do 19, são aproximadamente, tem versículos aqui que dá 20 cidades. Então, nós iremos adiantar aqui no versículo 8. E todas as cidades que haviam em redor dessas cidades, até Balat, Ber e Ramá, ao sul, essa é a herança dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias.
A herança dos filhos de Simeão está entre o quinhão dos de Judá, ou seja, ficou próximo à tribo de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Logo em seguida foi Zebulon e Zacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua sorte até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente de Maralá até o da Bezete. Chega também até o Ribeiro e até Defronte de Jocneão. No 14 fala, e toma esse termo para o norte de Anatom, e as suas saídas são para o vale de Iftael. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Essas são as cidades e as suas aldeias. No 17, fala da quarta sorte que caiu para Isacar, pelos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. E foi esse o seu termo. Jezreel, Quesulote e Sumem. Bom dia, seja bem-vinda já aqui. Nós estamos fazendo a leitura de Josué, capítulo 17 ao 20. Nós estamos no 19. Nós estamos falando aqui sobre a divisão realmente, né? O povo de Israel chegou aí na Terra Prometida e agora é a hora da divisão das terras. E como Alex falou anteriormente, né, gente? Era uma herança que eles estavam recebendo, mas diferente das heranças que nós temos hoje. Eles foram preparados durante anos para receber com amor, alegria, harmonia, não houve briga, dissensão. Eles receberam, aí cada um recebeu a sua terra segundo a vontade de Deus através de Josué na vida de cada um. Ele no 23 fala assim, 19 e 23 de Josué. Essa é a herança da tribo dos filhos de Zacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. No capítulo 19, ainda no versículo 24, nós iremos ver como que foi a divisão de Azer e de Naftali. E saiu a quinta sorte, as tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, Alim e Betem. E Alameque, Amade, Misael e chega ao Carmelo, após o ocidente. Aqui são as terras, realmente, as cidades que eles conquistaram e que nesse momento eles estavam recebendo por herança. E no 29 fala assim, e volta esse termo a Ramá, até a porte da cidade de Tiro. Então toma esse termo, a Ossa, e as suas saídas até o mar, desde o Quinhão até a terra de Axibe. Esta é a herança dos filhos da tribo de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte sobre os filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo, desde Elef e desde Amon, e Zaramim, e as suas saídas no Jordão. No 34 fala, e volta esse termo pelo ocidente, e dali o Cote, e chega até Zebulon para o sul, e chega a Zer para o ocidente, e Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. Percebam, gente, que aqui tinha todas as extremidades, todos os limites que foi feita essa divisão. E quem ficaria em tal lugar, quem ficaria no outro lugar. Então houve paz, houve harmonia, houve ali um acordo entre eles, para que eles pudessem entender as cidades que eles realmente receberam por herança, o que eles poderiam fazer a partir dali. Então foi tudo muito arquitetado, muito cuidado por Deus, assim, para entregar para eles realmente os limites, as possessões, o que eles deveriam fazer a partir daquela herança. E finalizando, essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Essas são as cidades e as suas aldeias que eles receberam por herança. Em seguida, nós temos a herança de Dan, é a outra tribo. Então, saiu a sétima sorte aos filhos de Dan, segundo a sua família. E foi o termo da herança, Zorá, Estaol e Isemes. E saiu, porém, um pequeno termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e feriram ao fio da espada, e a possuíram por habitaram nela. E Lezem chamaram Dan, conforme o nome do seu pai.
Esta é a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. No versículo 49 do capítulo 19. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus termos, deram aos filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Então eles acharam, assim, acharam que era justo. Ou no meio deles, eles deram uma terra para Josué, ficar ali juntamente a eles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a terra, a cidade que pediu, Tinate Será, no monte de Efraim, e edificou aquela cidade e habitou nela. Essas são as heranças de Eleazar, sacerdote, e Josué, filho de Nun, os cabeças dos pais das famílias por sorte em herança. Repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Silom, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Aqui foi o final da possessão aí, de realmente tomar posse, anos e anos e anos de luta, de conquista, de aprendizados. E nesse momento eles receberam a herança extraordinária. Sim, sim. Enquanto você lê, Aliás, eu estava acompanhando lá e cá e falando aqui que Flávio está aqui no chat, né? Falando, pedindo oração pela família. E sempre quando você já acompanha, né? Alguém pede oração, principalmente para a família, eu gosto sempre de trazer aquele entendimento, né? Que nós somos luz, que a Bíblia diz, né? Que nós somos luz na terra e sal no mundo. E onde a luz chega, a treva tem que dissipar. Eu passando aqui no chat para ele, né? Que ele, por ser luz, ele não pode aceitar a opressão do inimigo. Porque não tem como treva ganhar de luz. Não existe. E isso é no campo da energia. A gente não pode. Nós temos um poder muito grande de presença, né? De onde a gente chegar, a gente mudar o ambiente através da nossa energia. Mas para isso a gente tem que ter fé, crer nessas passagens que a Bíblia diz que nós somos luz. Logo, se somos luz e onde a luz chega, a treva tem que dissipar. Então, Flávio, as trevas não podem continuar em sua casa. E se você é o cabeça de sua casa, principalmente, você tem que dar esse passo de fé e começar, primeiramente, a colocar lenha nessa luz, que é esse fogo do Espírito Santo. Diariamente, se puder, estar se enchendo da palavra, lendo a Bíblia, se renovando no Senhor, tenha certeza que as coisas vão mudar e para muito melhor. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que mora só. Então, morar só e não se encher do Senhor, não se encher da palavra, não buscar, é um campo muito aberto para deixar a opressão entrar. Mas a partir de hoje, Flávio, se você de fato pegar por fé esse entendimento e aplicar, as coisas vão mudar e muito aí na sua casa, para os seus familiares, porque você sendo a luz, você vai levar essa luz. Se puder, nos acompanha diariamente e você vai entender mais essa energia que está fluindo entre nós. Vamos ao 20, Liz. Ou tem mais algum entendimento do 19? Foi as divisões mesmo, né? E aqui, ó, você pode até ver, ó, Flávio. Jesus, quando morre na cruz, ele nos dá por herança todos os bens. Saúde, felicidade. E é por fé. E aqui a gente está falando de herança, né? Lá, o povo, quando eles chegam na Terra Prometida. Então, aqui está havendo a divisão. E aí, você vai barganhar junto ao Senhor a sua herança? É por fé, é crer que você é uma luz, que você tem saúde, você é próspero. É crer e praticar, sabe? Por fé, primeiramente, aí você vai ver, por fé, as coisas se materializando. Mas para isso a gente tem que dar o passo de fé. Tem que dar o primeiro passo, que aí Deus dá o segundo, e as coisas começam a fluir. Tem que ser por fé, porque fé é o firme fundamento daquilo que a gente não fez. Mas tenha certeza que vai acontecer.
Ele também falou, Liz, que também precisa de uma companheira. E aí? Visualiza na mente, porque se a mente vê, é só aguardar que vai materializar. Qual a sua idade, Fábio? Volta aí, por favor, para a gente estar podendo, né, se aprofundar mais. E vamos a Josué e mais para frente a gente vê. Josué 20, capítulo 1, a gente vai discorrer. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que não fuja para ali. Flávio, se puder, Liz aqui, a colega aqui, está nesse propósito conosco, nós vamos estudar a Bíblia de janeiro, já passou janeiro e fevereiro, até dezembro. Deus nos deu esse desafio e ela está firme comigo nesse projeto. E ela é coach, ela tem algumas ferramentas muito boas que nos ajudam, porque a gente tem que estar trabalhando os 3 campos do nosso corpo, né? Nós somos o corpo, alma e espírito. Esses 3 têm que estar muito bem alimentados. Agora há pouco eu falei da parte espiritual que a gente tem que estar alimentando, lendo a Bíblia, de preferência se gostar de louvor, está também se enchendo, né? Alimentar muito bem o espiritual. Mas também tem a parte da alma. E aí, Liz tem mais propriedade para falar desse campo, que ela é coach, e tem algumas ferramentas muito boas para a gente estar se enchendo disso. Por quê? Quando você trabalha esses três campos, corpo, alma e espírito, não tem por onde o inimigo lhe atacar. Ele vai tentar, mas se você estiver forte, como a Bíblia diz, né? Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Corpo, cuidando da saúde, praticando atividade física. Alma, aí é uma área de Liz que, se você puder mais, Liz, aprofundar para ele entender. E o espírito que eu já falei, fique à vontade. Ok. Tudo bem? E aí, como a Alex falou, fica bem à vontade. Pode chamar a gente no direct, que a gente te orienta e realmente a gente traz aí essa clareza. É algo assim, um assunto muito extenso, mas para ficar claro para você aqui, quando fala de alma, nós falamos de sentimento, nós falamos de algo realmente que precisa estar alinhado. O Espírito Santo do Senhor nos provê através da nossa alma, dos nossos sentimentos, e aí tudo isso reflete no corpo. E nós, seres humanos, muitas vezes estamos ligados apenas no corpo, a gente só percebe, só enxerga o que acontece no mundo físico. Então, a partir daí que você tenha esse conhecimento, através do autoconhecimento, você consegue realmente se conhecer. E a partir daí você consegue resolver essa questão emocional e almática. E você vai fluir bem em todas as áreas da sua vida. Pode chamar lá que a gente alinha e te orienta. No Instagram, o Instagram dela tá aqui do lado, é esse nome aí, @LizLorena Oliveira. Chama lá no direct, que eles têm um coração muito bom, vai te dar uns direcionamentos. Ela tá fazendo. Hoje tem live, Liz? Tem. Daqui a pouco ela vai fazer uma live. Às 8 horas. E hoje eu tenho atendimento às 7h30. 7h30? Oi? Qual o tema de hoje? O tema de hoje, a gente está falando de emoções nos relacionamentos conjugais. E no seu caso, que não é casado, não tem problema, mas você já entra preparado. Oh, perfeito. Então vamos... Às 8, gente. 8 horas. O 2, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para nós as cidades do refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que mata alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo uma cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão a sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia danos. E habitará na mesma cidade, até que se ponha o juízo com a congregação.
até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então, apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali e Siquém, na montanha de Efraim e Quireate-Arbá. Esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, de Jericó para o ocidente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golão, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por ele, para que não morresse as mãos do vingador do sangue, até que se for diante da congregação. Aqui fecha, fecha, né, toda a divisão. E é isso. Você tem algo a acrescentar, Alice? Não? Ele falou Tudo certo. Por favor, se me chamar, diz o seu nome lá. Você já conseguiu seguir a Liz, Flávia? @Liz Lorena Oliveira é o Instagram dela. Daqui a pouco ela vai fazer a live, tá bom? Ele pediu, Liz, olha só. Tem algum tema ainda a gente abordar nesse contexto do Lemos? Não, tudo certo. Não? Então, gente, a gente agradece. Vamos finalizar com o Flávio, que ele pediu. E nós, como cristãos, não podemos, né, negar o coração para ele e os familiares. Então, Flávio, creia que você é a luz, onde a luz chega até a sensível. Não foi em vão que você passou por aqui. O nosso propósito é esse, que nós está levando o pouco que nós temos, que o pouco que nós temos para quem não tem nada muito. Talvez o nada não entenda esse nada como pejorativo. E nós aqui só estamos querendo fazer o que um dia fizeram conosco. Alguém se levantou, deixou uma palavra, e nós entendemos que nós temos que continuar levando esse legado. Então, nós vamos estar orando por você. Eu creio que a partir de hoje a sua vida será diferente. O nome do Senhor Jesus, através da sua vida, também será glorificado. Muitas pessoas serão afetadas por isso. Ele disse: não usa isso, mas vai tentar entrar. Entra, sim. É uma ferramenta essencial que em breve você também vai estar utilizando para ajudar a vida. Viu? Então vamos fechar os olhos para estar orando pela vida dele, tá bom? Senhor, Pai nosso Deus, aqui nós estamos sendo um canal de passagem para que a obra do Espírito Santo, né, do Espírito Santo venha ser feita na vida de cada pessoa que aqui passamos e estivermos precisando de algo que ela ainda não sente merecedora disso. Deus, que em nome de Jesus, o seu amor, cada um que aqui passar, assistir essa live, principalmente o Flávio e seus familiares, entenda sobre o seu amor, que ele se sinta amado primeiramente. Que a partir desse amor, Deus, ele venha aplicar a fé e que através dessa fé ele entenda que ele é luz e que as trevas não podem oprimir em nada, nem ele nem a sua família. Pai, que eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida do Flávio, sobre a família dele, e declaro que todo mal, ele vai sair agora, no nome de Jesus. Honra a fé dele, que a partir de hoje, ele venha entender que ele é filho amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente levanta e chega a cima. Amém. Amém. Então é isso. Gente, obrigado. Claro. Faça, por favor, siga a lista. E vamos, né, todo dia estarmos aqui a partir de 5h30. Se atrasarmos minutos, porque estamos ajustando para estar entrando. E vamos nessa, tá bom? Isso. Aqui, gente. Gratidão, gente. Deus abençoe poderosamente o dia de cada um de vocês. Amém. Tchau, bom dia. Tchau, gente. Bom dia.